Escatologia, quando a gente fala em escatologia, a gente está falando de algo muito complexo. Então, para a gente começar, como a gente pode definir e compreender a escatologia? Primeiro, dentro da teologia sistemática, porque ele é um campo da teologia, e ela se restringe apenas ao futuro ou abrange um campo mais amplo? E podemos restringir apenas ao livro de Apocalipse? Ok. Bom, a escatologia, como eu mencionei rapidamente aqui no início, é uma área da teologia sistemática. Dentro da teologia, de maneira geral, a gente tem um campo que se chama teologia sistemática, que pretende sistematizar as doutrinas. E a teologia, a escatologia, ela tem por premissa falar dessas questões dos últimos dias, né, as questões do fim, né, o estudo das coisas que estão por vir, ou dos últimos dias de maneira literal, vamos colocar assim, e é uma divisão ou uma subdivisão dentro da teologia sistemática. Nós temos grandes expoentes acerca da teologia sistemática nessa área da escatologia, que nós estudamos, grandes teólogos, e eu cito dois em particular aqui, que são, aliás, três em particular, que são muito fundamentais aí para a gente ter uma boa doutrina da escatologia, que é o William Hendrickson, um grande teólogo, na teologia reformada, obviamente, né? Nós temos o Anthony Huckman, com A Bíblia e o Futuro, é um livro clássico aí nos seminários reformados, e a gente tem um agora que eu estou lendo no meu mestrado, que é o Cornelis Vennemann, que também é um grande nome, um grande expoente aí dessa área da escatologia. A escatologia, ela pretende falar a respeito dos últimos dias, e não necessariamente do futuro, mas de coisas que já aconteceram também. Porque os últimos dias não são dias que acontecerão apenas no futuro, mas são os dias que nós vivemos. Os últimos dias, eles começam com a primeira vinda de Cristo, e eles vão ali até a segunda vinda de Cristo. Esse período entre a primeira vinda e a segunda vinda, nós chamamos, biblicamente, a gente vê isso, são os últimos dias. São esses dias finais, né? E a escatologia, ela vai trabalhar todo esse contexto. Ela vai trabalhar desde a primeira vinda, esse tempo que nós vivemos. Se nós pegarmos, por exemplo, eu não sei se você já, obviamente você já estudou isso, mas eu não sei se você verificou nesses últimos tempos agora, a respeito do milênio, se você tem ouvido falar alguma coisa a respeito do milênio ultimamente. Isso. Muitas teorias em cima do texto de Apocalipse 20, a respeito dos 1000 anos, que é falado lá no texto sobre a vinda de Cristo. Então nós temos algumas correntes que falam desse milênio, né, dentro da escatologia, dentro dessa área da teologia sistemática. E o milênio nada mais na nossa compreensão reformada, como esses últimos dias, que estão compreendidos entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Né? Então, essa é uma doutrina que está dentro da escatologia, trabalhada na escatologia, mas fala de coisas que já aconteceram também. Isso. E o próprio texto de Apocalipse, o texto de Apocalipse, obviamente, ele é escatológico, como um todo, mas a escatologia não se restringe aos textos de Apocalipse, de maneira alguma, pelo contrário. Há textos em Apocalipse que a gente precisa de lançar mão, ou quase todos, a gente precisa de lançar mão a textos do Antigo Testamento, ou mesmo do Novo Testamento, para compreendermos o que o livro de Apocalipse está trazendo. Né? Então, a escatologia, de maneira geral, ela fala de muitas coisas. Nós pegamos profecias no Antigo Testamento, por exemplo, como a profecia de Daniel 7, né, quando a gente vai ver ele falando a respeito dos animais que ele vê, né? Aqueles animais, eles estão conectados intimamente com a besta que emerge do mar,
lá de Apocalipse 13, né? Então, há uma conexão clara com relação a isso, né? Falando dos governos ao longo da história, né? Inúmeros poderes institucionais, de Estado mesmo, ao longo da história, e esses a serviço de Satanás na perseguição contra a Igreja de Cristo. Então, eu não sei se eu respondi bem a pergunta, mas é mais ou menos esse contexto aí que eu entendo. Legal. Você deu vamos dizer assim, um overview de muitas coisas que nós vamos falar aqui ao longo do episódio, né? Algo muito importante que você tocou, você disse que nós estamos nos últimos dias, que começou desde a ressurreição de Cristo, né? Esse é um ponto muito importante, porque ela muda a compreensão de como nós devemos ler os textos bíblicos e olhar para os eventos que se sucedem ao longo da história, né?